Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos analisar algumas profecias e principalmente a questão do anjo que foi descoberto numa mina na Rússia. Então o pessoal estava fazendo uma escavação e encontrou um anjo, na verdade uma estátua de um anjo. Para mim, trata-se de um anjo até mesmo petrificado, porque o nível de detalhes que contém essa estátua, eu acredito que um artista não consiga replicar pela datação da estátua, porque é uma estátua que originalmente mostra que ela é muito antiga. Não é uma estátua que foi representada há um tempo atual, não é alguém que desenvolveu essa estátua na década de 70. Isso aí, pelo menos, facilmente tem uns 400, 500 anos. E a pergunta que fica é: como que pode alguém representar um anjo num nível de detalhe tão absurdo que até mesmo esculpiu a unha da mão? Como que pode? A pergunta que fica é: será que realmente é uma escultura ou será que é um anjo que foi petrificado? Se é um anjo que foi petrificado, esse anjo participou de algum evento, de alguma guerra, e ele foi abatido. E se é um anjo que foi abatido, muito provavelmente, esse anjo não é um anjo do Senhor, mas sim um daqueles anjos que caíram sobre a terra, né? A gente pode considerar aí, talvez aí um dos anjos que nós consideramos no vocabulário brasileiro como Nefilim. Nefilim são, na verdade, os gigantes, né? Mas, para ficar fácil de entendimento, pode ser um desses ramos que veio aí a cair sobre a terra. Antes de eu rodar esse vídeo, eu preciso explicar uma coisa para vocês. O que é estrela cadente? Alguém já parou para pensar o que seria uma estrela cadente? Pô, a gente vê uma estrela cadente e as pessoas falam assim: faz um desejo, ai, parecia uma estrela cadente. Mas faz um desejo. Por que será? Por que tem tanta essa ambição de vir uma estrela, você tem que fazer um desejo que vai se realizar? Porque na verdade você está pedindo algo a um anjo. Estrela é anjo. Todas as estrelas no céu são anjos. E pasmem os senhores, todas as estrelas no céu são anjos aprisionados. Que maravilha, né? Que maravilha. Agora, quando você olhar para o céu e ver aquela porrada de estrela, são anjos aprisionados. Tanto é que em Apocalipse, no livro de Revelações, fala que no fim dos tempos as estrelas irão cair e os poderes celestes serão abalados. Por que os poderes da terra não serão abalados? Por que os poderes do homem não serão abalados? Por que os poderes celestiais serão abalados? Porque tem menção e referência a anjos. Então, quando as estrelas caírem, significa que os anjos estão caindo precipitados na terra. Ok? Então, estrela cadente, o que é cadência? É decaimento. Cadência e decaimento é a mesma coisa. Cadência é o que? Você está caindo. Estrela caindo. Anjo caído. Então, uma estrela cadente é um anjo que está sendo precipitado, lançado na terra. E você fazer um desejo para um anjo caído, que é basicamente... Anjo caído, meu irmão, é pior do que o demônio. Porque o demônio é uma criação dos anjos para executarem tarefas. Por exemplo, os Greys. O que são os Greys? Os Greys, eles são um certo tipo biológico misturado de seres humanos com sei lá o que. Criaram-se esses seres animatrônicos, foram criados por anjos para executarem ordens. Então os Greys é uma criação de anjos. São criados para servir aos anjos. Assim como no passado foram criados vários tipos de espécimes para servir os anjos. Você olha, por exemplo, as esculturas dos egípcios, você tinha lá um ser com cabeça de cachorro, criado para servir os anjos. Ok? Pois bem, então o que acontece? Estrela cadente é um anjo caído. E se você fizer um pedido para a estrela cadente,
basicamente você está fazendo um pedido ao diabo. O diabo ele cobra, né? E ele vai cobrar esse pedido como? Talvez com seu filho, sua filha, com sua vida, algum acidente. Não vale a pena, tá? Só avisando isso aqui para vocês. O vídeo de hoje não só trata do anjo que foi descoberto, mas também a previsão assustadora dos Simpsons, tá? Que previu que uma hora ou outra as pessoas iriam descobrir sobre os anjos, ó. Então isso aqui, né, eu só vou aumentar um pouco a imagem e vou conferir se vocês estão enxergando. E praticamente, ó, a Lisa Simpson, ela está fazendo uma escavação e olha só o que ela descobre, ó. Ela está fazendo uma escavação e ela descobre, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, o esqueleto já tem os braços, ó. Os braços do cara estão cruzados, ó. Já estão cruzados. Aí a Lisa ela vai lá, começa a fazer uma escavação e ela descobre que asas. Olha só, ela começa a descobrir asas nessa escavação. E aí ela descobre, né, encontrou aí asas de anjos, tá? E aí mostra essa referência aqui que nós tivemos de uma escavação. Ó. Isso aqui, ó, foi encontrado numa mina na Rússia. Repare bem, ó, como é que está o anjo aqui? Só o contexto. Como é que está o anjo? E essa parte de baixo, deixa eu confirmar se você está assistindo aqui. Vamos enquadrar isso aqui certinho, só para você poder entender. A parte de baixo aqui é um escudo. É um escudo. Então tem um escudo e tem uma espada que está no meio. E o anjo, ele está segurando a espada assim, ó. Tá? Então tem uma espada que está entrelaçada entre o escudo. O anjo, ele está usando uma roupa que cobre o corpo inteiro. Tá? Os anjos, eles não mostram partes do seu corpo, tá? E tem as asas no fundo. Então vamos continuar para a gente poder ver esse vídeo aqui, ó. Olha só. Aí tem um vídeo desses anjos, ó. Olha o nível de detalhes. Olha o nível de detalhe do nariz, da boca, tá? Olha o nível assustador de detalhes. Tá lá, ó, o anjo. Olha, não, olha, repare bem a feição do anjo. Olha para você ver. Parece que é um anjo adormecido, para te falar bem a verdade. Me parece que esse anjo ele estava em batalha. Ele percebeu que não iria sobreviver e ele decidiu que a sua última posição seria uma posição de glória. É o que parece, tá? Eu estou supondo aqui os fatos. Aí você tem, olha o nível de detalhes, ó. Olha só o nível de detalhes que tem isso aqui. E eu te falo, uma das coisas mais difíceis que tem no mundo é você lapidar uma pedra e tentar parecer que você tem um pano por cima. Teve acho que só teve um artista no mundo, acho que no período do ano de 1300, que conseguiu criar estátuas com o pano em cima da cabeça. Porque você desenhar o formato do rosto com o pano é uma das coisas mais difíceis do mundo, tá? Eu só esqueci o nome do artista. Acho que só teve um no planeta inteiro que conseguiu fazer isso. É uma das coisas mais difíceis que tem. Eu acho que eu vou até pesquisar aqui, ó, estátua com véu no rosto. Quem foi o autor que fez isso? Cara, teve um autor, a Virgem Velada, que é o nome. Teve um cara que fez isso aqui. Foi feito em Roma, ok? A representação da Virgem Maria. Deixa eu colocar aqui a imagem para vocês verem. A gente já vai voltar no vídeo, tá? Já vamos voltar no vídeo. Olha só para você ver. A coisa mais difícil do mundo é você pegar uma estátua e colocar um pano no rosto da pessoa. Só que isso aqui não é pano, isso aqui é pedra. Então o cara ele tem que esculpir o rosto, mas ao mesmo tempo com pano. Olha para você ver, isso aqui, ó, não é qualquer pessoa que consegue fazer. Eu acho que teve Giovanni Strazza, tá? Isso foi no período da Roma Antiga. Olha para você ver, tá? O pano cobrindo o rosto. Parece que tem um pano cobrindo a estátua, mas não tem um pano. Isso aqui é a estátua. Isso aqui, ó, é basicamente concreto, tá? Olha a feição, o nível de detalhes. Não dá, ó, período dos séculos antigos, tá? Não dá para você fazer. É algo extremamente raro de você replicar. Extremamente raro. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: se a gente considerar
a enorme dificuldade que é você colocar um pano no seu rosto, você vestir uma estátua com roupa, você não vai vestir, você vai ter que lapidar a estátua com a roupa, parecendo que aquela estátua está vestindo uma roupa. É algo tão complexo que é difícil de ser replicado. E a gente olha para essa estátua aqui, ó, olha o nível absurdo de detalhes. Olha o nível. E totalmente petrificada. Igual eu te falei, ó. Inclusive, ó, a parte da junção das costas, tudo, ó. Inclusive, lá nos Simpsons, nós temos um episódio que mostra o seguinte, ó, que eles descobriram uma estátua. Teve 2 episódios dos Simpsons que eles descobriram uma estátua de anjo. Um a Lisa escavou e teve esse outro aqui, tá? Eu não lembro como é que era esse episódio, eu não assisto. Mas as pessoas, ó, elas encontraram essa estátua aqui, ó, tá? Aí, olha só o que aparece na base. Olha só, o fim está próximo. O fim está próximo até o pôr do sol, né? Sundown é o pôr do sol. The end will come at sundown. O fim está próximo até o pôr do sol. O que acontece aqui? Vamos finalizar. Vamos só pegar esse vídeo aqui até o final, que eu tenho mais vídeos. para mostrar para vocês, tá? Olha só. O fim está próximo até o pôr do sol. O que significa o pôr do sol? Alguém já parou para pensar? O que significa pôr do sol? Lembra bem qual que é o evento que vai definir a inversão magnética? Qual que é o evento? O que os maias, os incas, os astecas fizeram, os egípcios fizeram para poder saber se vai vir inversão ou não? Inclusive, as pedras guias da Geórgia, elas também tinham essa função. Tudo estava apontando para a direção do Sol no inverno. Então o que acontece? Eles tinham, todos os anos, eles tinham um observatório que observava para onde o Sol estava indo. E se o Sol ele não voltasse para aquele ângulo que ele estava anterior, é porque viria repentina destruição. Então, praticamente, observar o Sol e observar as estrelas era uma garantia de saber quando que viria a destruição. Por isso que muitos pirâmides, muitos elementos do passado, né, por exemplo, as pirâmides de Teotihuacan também, as pirâmides incas, eles tinham um alinhamento com estrelas polares, com várias estrelas. Por quê? Todos os anos eles conferiam se tinha alguma mudança. Porque se tivesse alguma mudança ali, é porque o que está acontecendo com o céu? Ele está se abrindo. Então vai vir repentina destruição. E aí, praticamente, tinha todo um amparo para poder mensurar. E o principal, qual é o principal evento? O Sol. Que quando o Sol se pôr e ele não voltar, quando ele não voltar, ele tiver um atraso de tantas horas, significa que virá repentina destruição nos próximos dias. Então, a frase que está aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, o fim está próximo até o pôr do sol. Né? Inclusive, eu vou até colocar no tradutor aqui para me ver se eu não estou falando besteira. Né? Só para me ver se eu não estou falando pôr do sol, exatamente, eu não estou falando besteira não. O fim está próximo até o pôr do sol. É basicamente o seguinte, tá? O sol ele é um parâmetro para a inversão magnética. Existe um evento que é o seguinte, o sol não dará a sua luz. Nós viveremos 3 dias de escuridão na inversão magnética. Então, haverá um momento que o sol não vai dar a sua luz. Será um momento que você terá que ficar dentro de casa durante 3 dias. Você já assistiu aquele filme Bird Box? Que você não pode fazer barulho e que você tem que estar dentro da sua casa. Aí tem umas entidades que elas vão tentar te cobiçar e que se você abrir a porta para essas entidades, elas vão matar as pessoas que estão dentro de casa. Mas dentro de casa elas não entram. Sabe quem falou isso? O Messias. O Messias falou o seguinte, quando chegar a desolação, ele falou o seguinte, fuja para os montes. E depois ele falou o seguinte, quando você ouvir, eis aqui o Messias, ou ele está aqui, o que é ele? Pode ser um parente, está aqui, até mesmo no quarto ao lado, ou até mesmo dentro da sua casa, não vá. Não vá. É para você não abrir a porta. Porque o seu quarto vai estar protegido. Existe uma lei espiritual que impede
essas entidades de entrarem na casa. Por exemplo, nos egípcios, o povo hebreu pintou a casa com sangue de carneiro para que o anjo da morte não levasse os próprios filhos deles. Então o anjo da morte, quando passou pelo povo hebreu, viu a marca de carneiro, passou direto e não levou o filho dos hebreus. Mas quando chegou nos egípcios e viu que não tinha marca, levou o filho dos egípcios. E olha, o anjo da morte só levou o filho dos egípcios porque o faraó do Egito mandou matar todos os homens dos hebreus, todos os filhos. Então assim, a coisa era sinistra no passado. E Deus mandou o anjo da morte para cobrar essa dívida do egípcio. Tá? Então não pensa que foi uma coisa boa, que não foi não. Então o que acontece? O sol deixará de dar sua luz, então será o último pôr do sol. Então o que está dizendo aqui, o fim está próximo no pôr do sol, é que será o último pôr do sol, para você analisar a questão do solstício de verão e o solstício de inverno. É isso que está dizendo. Os dois eventos de inversão magnética só irão ocorrer no solstício de inverno e no solstício de verão. É isso que você tem que prestar atenção. Você tem que ver o ângulo do Sol e se ele vai atrasar. Se o ângulo do Sol mudar e ele atrasar, pode ser que venha a repentina destruição, segundo civilizações antigas. Tá? Então esse aqui é um dos vídeos que eu trago para vocês. Nós temos mais vídeos aqui, tá? Para você poder entender. Inclusive, olha só isso aqui, ó. Olha só esse vídeo aqui, ó. Deixa eu ver se a imagem vai estar enquadrada para vocês. Está enquadrada. Olha só. A Marge está reclamando do Homer, que tem uma goteira na torneira, né? E o Homer, ele tá lá, ó. Ele tá deitado de boa, tá? Só que o que acontece? O nosso foco importante não é a goteira. Não é a goteira que é o foco importante. O nosso foco importante é o que vai vir agora. Olha só o que vai acontecer, ó. Olha só, a gota vai caindo. E a primeira coisa que aparece, ó, olha bem o que está aparecendo aqui. O que é isso aqui? Tá? O que é isso aqui? Abaixo dos Simpsons existe... Olha bem, o que tem abaixo dos Simpsons? Existe uma versão antiga dos Simpsons. Lembra que os Simpsons não envelhecem. Desde o primeiro episódio até o último, eles têm exatamente a mesma idade. Então, a proposta do seriado, do anime, seja lá o que for isso aí, é o quê? É um seriado de humor, mas os personagens não envelhecem, até porque são desenho animado. Então, o que acontece? O que está mostrando aqui é que abaixo daquela casa já existia uma antiga civilização. Então, olha bem, é uma antiga civilização que está abaixo da casa. Por que você não pode explorar? Por que a superfície de um lugar que você compra é seu, mas o subterrâneo não é seu? Você não pode explorar, é do governo. Porque vai que você cava um buraco e encontra uma casa diferente, com janelas de 8 metros abaixo de você. O governo não vai saber responder essas perguntas. Então, melhor é proibir você de fazer um buraco. Entendeu? Para isso que se existe muito a polícia ambiental, para não deixar você descobrir algo precioso do passado, tá? Inclusive, você pode ter certeza, se cavarem um buraco debaixo de São Paulo, encontram outra cidade. Você pode ter certeza disso. Então aqui é uma o quê? É uma versão antiga dos Simpsons, talvez de um antigo reset, de um antigo reset, de uma antiga civilização que deixou de existir com o plasma, tá? Então aqui a gente vê basicamente aí uma dessas referências. Depois a gente vê uma coisa que é muito interessante, ó. Você vê aqui como se fosse um Neandertal montado em cima de um dinossauro. Deixar isso aqui bem claro para vocês. Os dinossauros conviveram com os seres humanos, tá? Já era sabido, tem pinturas de dinossauros e seres humanos juntos, ó. Dinossauro e seres humanos juntos. Pintura. Vamos ver se vai aparecer aqui alguma imagem aqui, ó. Apesar que eu acho que é difícil. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Mas os dinossauros eles estiveram presentes junto com os seres humanos, tá? Eles viveram na mesma época que os seres humanos. Então você vê pinturas antigas de dinossauros, só que tem pinturas muito melhores que essas aqui, que foram pintadas por pessoas que estiveram presentes com os dinossauros. Eu só queria pegar a imagem para vocês, deixa eu mudar um pouco o meu foco aqui, só para vocês poderem entender sobre os dinossauros antigos, tá? Olha só, esses aqui são dinossauros, São Jorge e Dragão, ok? Mas tem pinturas antigas
de pessoas com dinossauros. Ó, não, isso aqui, deixa eu ver se é uma pintura antiga. Essa aqui é uma pintura mais contemporânea, mas tem pintura mais antigas, tá? Que fazem referência aos dinossauros no passado. Deixa eu ver se eu volto aqui a imagem. E a gente tem aqui, ó, isso aqui é lá nos maias, ó. Olha só para você ver. Você vê aqui um tipo de dinossauro que está presente, né, que já foi documentado pelos maias. Como é que os maias sabiam da existência do dinossauro se eles não conviveram com os dinossauros, né? Então aí você consegue entender. Outra coisa importante, tá? Você vê, não, isso aqui é um abrigo, deixa eu pegar aqui. O tempo todo você tem referências dos dinossauros, tá? Deixa eu ver, tem uma imagem que mostra nitidamente o dinossauro, tá? Então assim, isso é um dos pontos principais, tá? Deixa eu entrar e procurar isso aqui num outro buscador, né? Porque a gente sabe que o Google ele não vai permitir saber a verdade. Deixa eu ver se eu encontro aqui algumas referências de dinossauros. Ó, olha só, agora melhorou, ó. Olha que coisa legal. Como é que as pessoas vão desenhar dinossauros se eles não existiam naquela época? Então você pensa comigo, como é que os caras no passado eles desenharam dinossauros se os dinossauros existiram há bilhões de anos atrás? É muito simples, os dinossauros não existiram há bilhões de anos atrás. Os dinossauros, outra imagem, ó. Os dinossauros estiveram presentes e foram convividos com seres humanos, ó. De novo, outra imagem do passado. Período renascentista, renascentista não, o período lá dos Incas, dos Maias. Deixa eu ver se eu encontro aqui outras imagens aqui. Não, isso aqui não é imagem. Deixa eu pegar uma outra imagem. Ó, original. Olha aqui. Monumento lá em Utah, nos Estados Unidos. Como é que alguém desenha um dinossauro se nunca conviveu com ele, né? Então, assim, a gente sabe que houve sim a representação dos dinossauros no passado. As pessoas elas sabiam da existência dos dinossauros. Elas conviveram com os dinossauros. Dragões, dinossauros, seres metamorfos, seres híbridos, tudo isso aí existia no passado. Então muitas coisas têm referências profundas aí, tá? Então tem muita coisa interessante que você pode ver aí no passado. Não só dinossauro, mas tem mais coisas aqui que eu preciso mostrar para vocês aqui, tá? Além, claro, dos dinossauros. Olha só, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Dragão. Vamos ver se vai aparecer. Dragão e seres humanos juntos. Cara, outra coisa que tinha também, a existência de dragões. Dragões. Imagens representando dragões. O tempo todo imagens representando dragões, tá? Então o que acontece? Deixa eu só ver se vai ter alguma referência aqui de dragões, sereias. Eu sei que tem próximo ali dos Estados Unidos tem hieroglíficos com sereias. Eu não sei se aqui vai aparecer. Mas tem. Então, assim, o que acontece? Vamos pegar o mapa de Urbano Monte aqui. Mapa. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu até tenho esse mapa já salvo aqui na Masgambiarra, que eu salvei aqui. O mapa de Urbano Monte, ó, já pronto para poder analisar. O que acontece? Houve um período, mais ou menos 500 anos atrás, que foi desenvolvido um mapa, né, é o mapa de Urbano Monte, onde Urbano Monte ele demonstra a existência de certos animais que na nossa cultura eles foram extintos há bilhões de anos, né? Bilhões de anos. Por exemplo, olha aqui, isso aqui é um grifo. Ó, isso aqui não está nem no catálogo de biologia das escolas, a existência de grifos. Outros animais que existiam no passado, deixa eu pegar aqui, inclusive unicórnio é uma coisa que existia no passado, ele acho que está mais ou menos para cá, ó, a existência de unicórnios, tá? Outra coisa, vamos pegar um pouco dos dinossauros aqui, ó, dragões, deixa eu ver se a imagem está aparecendo para vocês. Dragões, tá? Dragões. Deixa eu pegar outra imagem aqui. Ó, mais dragões. Outro dragão. Tá? Olha só para você ver. Vamos descer um pouco aqui mais. Terras além da borda, né? Terras além da borda. Olha só, que tipo de animais que são esses aqui? Pensa um pouco. Pensa um pouco. Para que alguém vai desenhar dinossauros se não existem? Agora, o mais importante é o seguinte. O almirante Richard Burns, na operação High Jump,
quando ele foi... estavam perseguindo Hitler, o almirante Richard Burns ele foi interceptado por um OVNI. Só que antes do almirante Richard Burns ser interceptado por um OVNI, existe uma comunicação de rádio onde o almirante Richard Burns fala que está vendo mamutes. E mamutes foram espécimes que entraram em extinção há bilhões de anos atrás. Como é que ele consegue falar, documentar que está vendo mamutes? Então, realmente, esses seres eles não foram extintos. Então, a diferença é que, basicamente, seres humanos conviveram com esses seres aqui. Então, o dinossauro já é uma coisa interessante. Outros seres que você pode ver aqui, deixa eu pegar aqui, tem muitos seres imensos, tá? Dependendo dos seres aí que se encontram. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó. O tempo todo, monstros existiam no passado, tá? Híbridos, isso aqui representa a Atlantis, tá? É o famoso deus peixe. Deixa eu pegar aqui. Centauro caçando, né? O povo de Atlantis. Animais imensos. E deixa eu ver aqui para a gente poder finalizar mais alguns animais que representam esse período histórico ainda. Deixa eu ver aqui. Tal. É muitas coisas, aqui, ó. Dragões gigantes brigando com dragões, tá? Então, assim, tem gente que vai falar que esses mapas não valem nada, que é tudo enganação e não sei o que, híbridos de seres humanos, né? Então, muita gente vai falar, cada um acredita no que quiser, campeão. Cada um acredita no que quiser. Né? Hoje em dia você pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que você quiser. Então, eu prefiro acreditar nas histórias do passado. Eu gosto de mitologia, gosto de ver as histórias do passado, porque eu sei que isso aqui de algum modo representa um elo que foi perdido do ser humano. Então, basicamente, seres humanos, em convivência com grandes animais, que são os dinossauros do passado. Por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou falando isso? Porque, mais uma vez, nós estamos vendo aqui nos Simpsons, você vê o que? Os seres humanos em convivência com os dinossauros. Olha como a televisão ela é ardilosa. Esses caras que criaram os Simpsons, eles sabem da história da humanidade. Eles sabem da história. Porque se eles não soubessem... olha só, você tem aqui uma civilização antiga que foi extinta com a inversão magnética. Está aqui a civilização. Depois você tem aqui os seres humanos com o dinossauro, tá? E aí entra uma coisa interessante, ó. Vai avançando aqui a gotinha de água e nós chegamos nesse bolsão de água, que é o fenômeno que eu falei, que acontece não só da liquefação, mas também do soterramento de civilizações. Por exemplo, Tartária tinha um grande bolsão de água como esse na Europa. E num belo dia afundou de uma vez. Então olha só, a água é drenada, gera um buraco de ar imenso, e com esse buraco de ar, olha só como é que fica na beirada aqui, ó. Qualquer variação pode abrir essa cratera e a cidade pode ser engolida. Ela pode ser engolida. Então isso aqui é uma representação, praticamente aí, ó, uma representação do que nos espera, tá? Por isso que eu sempre falo, as cidades elas serão tomadas, tá? As cidades serão tomadas. Então isso aqui é uma das imagens. Deixa eu mostrar para vocês outras das imagens aqui para você poder entender. Tá? Além, claro, dos anjos, para você poder entender aqui. Tá? Vamos pegar um pouco aqui essa imagem aqui. Ó. Olha só. O anjo petrificado na Rússia. E olha só quem está falando aí. Ó, um episódio dos Simpsons, né? Onde estão falando ali. Aí as pessoas vão de cara para o anjo que está petrificado. Ó. Qualquer referência com isso aqui é uma mera ilusão. Né? Não, isso não aconteceu. Agora, por que os Simpsons sabia que uma hora ou outra as pessoas iriam descobrir os anjos petrificados? Lembra bem o que eu vou lhe falar. Lembra bem, a Bíblia não é um conto de fadas. É um registro histórico de tudo que aconteceu e que vai acontecer. O que acontece é que os anjos perderam a guerra. Os anjos que deserdaram do céu, eles perderam a guerra. E nós temos uma arma poderosíssima de Deus que é o plasma. Onde o plasma vai, ele petrifica tudo, inclusive os anjos. Então, assim, não tem muita escapatória.
o plasma é o estágio inicial da matéria. Você pode ser o Watchman, aquele cientista azulão lá. Pode ser o que você quiser. O plasma é o estágio inicial de toda a matéria. Então, praticamente, não tem como você bater de frente com o plasma. Onde o plasma cair, a primeira coisa que ele vai fazer é destruir tudo. Isso no centro. Quem estiver longe do plasma, longe dele, vai dar um clarão. Esse clarão entra em contato, essas ondas, eu não sei te explicar como isso acontece, mas essas ondas elas petrificam quem estiver próximo. Você pode chegar à conclusão que as estátuas do passado muitas vezes podem ser pessoas petrificadas. Tu olha, por exemplo, as estátuas gregas e fala, meu, como é que pode? Ó, estátuas gregas. Vamos pegar aqui. Tu olha para o passado e fala, meu, pode as estátuas serem tão perfeitas assim, né? Como é que pode estátuas gregas serem tão perfeitas assim? A pergunta que fica é, será que essas estátuas são perfeitas? Ou será que realmente é alguém que foi petrificado, né? Porque tu olha até o músculo da pessoa, o cara desenhou, né? Tem estátuas assim que são indistinguíveis dos seres humanos. Tem coisas que beiram a insanidade. Você fala assim, meu, como é que alguém consegue ter aptidão para desenvolver? Deixa eu só mostrar essa imagem aqui para vocês. Olha o nível de detalhe dessa estátua. Olha o nível de detalhe. Até a veia o cara desenhou, tá? Até a veia. Então, assim, chega a beirar a insanidade. Voltando aqui para a imagem, vamos voltar para a imagem aqui. Você vê os Simpsons prevendo a descoberta de anjos, tá? Só que os Simpsons previu a descoberta de anjos nos Estados Unidos. Ele não previu a descoberta de anjos na Rússia, né? Mas olha só, o fim está próximo, né? E aí ele mostra, né, o que vai acontecer e as pessoas com medo, né? Com medo dos anjos, ó. E aí começa a vir aquela loucura, né? E os caras encontraram essa estátua de anjo aí. Moral da história, deixa eu pegar um pouco a imagem aqui. Moral da história, o que eu posso dizer para você sobre isso? Isso aqui é uma profecia se cumprindo? Sim, sim. Olha só, Apocalipse, Rio Eufrates. Só para mostrar uma coisinha para vocês aqui, tá? Só para vocês poderem entender. O rio Eufrates está secando. Então, olha só. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram as suas águas. O rio Eufrates está secando. Realmente ele está secando, pessoal. Para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Inclusive, existem 4 anjos. Deixa eu pegar o capítulo 16 aqui, versículo 12. Olha só. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos do mundo, semelhante a rãs. Agora, quando o rio Eufrates secar, vai sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. O que é isso? Ó, o que é espíritos imundos semelhante a rãs? Olha só. Olha aqui. Que seres que são esses? É os Greys. A gente sabe disso. É os Greys. Então, eles estarão no final da profecia, tá? São espíritos demoníacos que realizam sinais milagrosos. Os caras com disco voador não vai realizar milagre? Eles vão aos reis do mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Né? E aí tem uma coisa interessante aqui que eu queria trazer para vocês sobre os anjos, tá? Eu acho que está mais para frente aqui. Que os anjos, são quatro demônios que estão aprisionados no rio Eufrates, tá? São 4 demônios. E aí o rio Eufrates está secando e pesquisadores que estiveram na parte seca do rio estão escutando lamentações. Estão escutando lamentações no rio Eufrates. Então, assim, isso aqui tem um pouco a ver com a profecia, assim. Estão descobrindo as coisas. Estão descobrindo as coisas. Então, esse anjo que foi descoberto agora na Rússia é apenas um registro histórico de algo que aconteceu no passado. Nós vamos cada vez mais descobrir coisas. E digo para vocês, isso é 1% do que foi descoberto. Os outros 99% o governo oculta de você. Você acha que não? Você acha que os caras estão cavando uma mina. Aí os caras descobrem uma nave de 25 metros, petrificada. Você acha que o governo vai deixar publicar isso aí? Não vai. O governo vai interditar a área, vai explodir as partes que estão faltando, vai recolher aquela negócio petrificada
vai ver se vai ter algum resquício e vai liberar para a pessoa poder explorar. Ou vai sanar aquele lugar. Então, praticamente, muito das descobertas, 99% não vêm às pessoas. Ficam, né, ocultas das pessoas. Então, existe uma profecia que fala que o rio Eufrates vai secar. Existem 4 demônios, que são anjos caídos, que estão aprisionados no rio Eufrates e que serão soltos. E esses anjos são os anjos que criaram os Greys, esses espíritos de Ram, que criaram os demônios. Os demônios são fiéis a esses anjos caídos. Então, esses anjos, eles estão presos, mas os seus filhos, que são os Greys, estão soltos pelo mundo. Então, praticamente, o que está falando aqui é que eles vão ser soltos também. Então, o fim dos tempos vai ser um Deus nos acuda, cara. Agora, a questão que fica é, será que é o fim dos tempos ou é o fim de um ciclo? Né? Porque, como o próprio Messias mesmo disse, não há nada novo debaixo do sol. Né? Então fica essa pergunta aí para todos nós. Né? E aí, praticamente, coisas como essas já poderiam ter sido descobertas no passado. Tá? Então, aí, inclusive, o final da profecia, a gente remete ao fim do ciclo com o aparecimento de ovos. Quando você vê extraterrestres dando uma entrevista, é que a gente está no final do apocalipse, meu irmão. Dali não falta muito tempo. Dali realmente é para você sumir no mapa. Sem brincadeira. Tá? É basicamente isso aí. É o que eu penso. Então, a ideia que eu queria chegar hoje para vocês do descobrimento de um anjo petrificado ou de uma estátua petrificada, que foi prevista até mesmo pelo desenho dos Simpsons, faz alusão e referência a eventos no passado que aconteceram. Guerras plasmáticas, a inversão magnética, alguma coisa que aconteceu que atingiu esses anjos. E principalmente os anjos caídos. Os anjos, eles podem tomar qualquer tipo de forma. Por exemplo, os anjos, quando foi na questão de Ló, os anjos, eles se transformaram em seres humanos para poder conversar com Ló. Então, os anjos, eles têm a capacidade de se transmutar. Então, o anjo ser encontrado pequenininho é a capacidade que ele tem de se transmutar. Provavelmente foi pego de surpresa. Então, é mais ou menos essa perspectiva aí que eu penso. Existem mais mistérios entre o céu e a terra que a vã consciência humana possa imaginar. Frase de William Shakespeare, tá bom? Fique na paz.